Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula então de Física C. Bom, a gente está há 3 semanas estudando a parte relacionada, tá, à força elétrica e campo elétrico, né? Lembra que a gente teve lá as 2 aulas relativas aos processos de eletrização, depois a gente teve a aula de lei de Coulomb, depois a gente teve a aula de campo elétrico produzido por uma única carga, e depois a segunda aula de campo elétrico era produzido por um conjunto de cargas, onde a gente estudou também a parte relacionada a linhas de força, que a gente entendeu lá que as linhas de força elas poderiam trazer um monte de informação para a gente, tá? O que a gente aprendeu até o momento? Que as linhas de força elas têm 4 informações rápidas que vocês podem colher. Primeiro, sai sempre da positiva e entra na negativa, né? O número de linhas é proporcional ao valor da carga. A proximidade das linhas é proporcional à intensidade do campo que você tem na região. E toda vez que você for representar o vetor campo elétrico, ele tem que estar sempre tangenciando essas linhas, tá? Não precisa representar o campo da primeira carga, da segunda, da terceira, para depois traçar a resultante. Ela sempre vai estar tangenciando essas linhas de força. Até porque, se vocês lembrarem da origem dela, as linhas de força são linhas imaginárias que unificam os infinitos vetores de campo elétrico resultante que você tem na região, tá? Então hoje a gente vai fazer uma transição dentro dessa matéria, ou seja, a gente está usando a parte de campo elétrico, a gente continua estudando o campo elétrico, só que agora a gente vai desenvolver uma nova visão desse processo. Aí você fala assim, professor, e o que a gente vai ver, né? O que vai ser essa mudança de foco, essa mudança de visão? O que você chama de modificação aí, de rumo para essa matéria? Então vamos lá. Galera, se a gente pensar, tá, numa coisa muito simplória, porque fica mais fácil vocês associarem, um determinado corpo que ele está lá numa certa altura, tá? E vamos supor que esse corpo, ele vai sair dessa altura, né? Ele vai ser solto dessa altura e vai atingir o chão. Se eu quisesse determinar com que velocidade ele chegou no chão, vocês entendem que a gente tem 2 caminhos que a gente poderia utilizar. Um primeiro caminho seria uma visão newtoniana. O que é a visão newtoniana? Você analisa quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo. Que nesse caso aqui, se eu considerar uma queda livre, a única força que vai estar atuando é a força-peso, que é a força gravitacional. Então, avaliando as forças que atuam no corpo, né, eu já consigo descobrir qual é a aceleração que ele vai estar submetido. Pego as forças que atuam no corpo, vejo qual é a força resultante e determino a aceleração. E a partir dessa altura aqui, uso alguma equação de cinemática para poder determinar com que velocidade ele vai chegar no chão. Essa visão newtoniana é uma visão vetorial, né, porque estuda força, aceleração, né? Então é uma visão vetorial e que normalmente ela analisa isso. Quais são as forças, qual aceleração se produz, qual tipo de movimento a gente vai ter. Já uma segunda visão seria não se preocupar com a análise da força e da aceleração, e sim fazer uma análise de qual energia esse corpo tem, no que essa energia se transforma ao longo do movimento e qual a energia que ele vai ter no fim. Então, se vocês pensarem, dentro do que vocês já estudaram, esse corpo que tem uma certa altura, ele tem energia potencial gravitacional. E à medida que ele vai descendo, essa energia potencial gravitacional ela vai se converter em energia cinética. Então, se a gente está falando de um sistema conservativo, a gente falaria que a energia mecânica que você tem aqui no início é igual à energia mecânica que você tem no fim. Igual a essas 2 energias mecânicas que a gente consegue tirar a velocidade que o corpo vai chegar no chão. Então notem que são caminhos que vão te trazer a mesma resposta, mas são caminhos completamente diferentes. Enquanto Newton tem uma visão vetorial de análise de força, aceleração, deslocamento, né, e análise de velocidade, a visão energética é uma visão escalar, o que facilita a nossa vida, por quê? Porque a gente não tem que analisar direção e sentido, a gente só vai verificar qual energia ele tem no início, no que ela se converte ao longo do movimento e qual a energia que sobrou para o fim. Então, a transição que a gente vai fazer é isso. Lembra quando eu expliquei para vocês que quando a gente fala de campo elétrico, a gente está falando de uma derivação, tá, da parte relacionada à teoria de gravitação? Então, por exemplo, se a gente pegar a teoria de gravitação de Isaac Newton, ela foi colocada para responder conceitos de eletricidade. Então, essa visão que a gente fala do campo elétrico, que é um vetor que sai da positiva, que entra na negativa, é uma visão newtoniana, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar uma visão energética agora dessa matéria. Então, eu coloquei um exemplo aqui que vai ajudar vocês bastante nesse aspecto, tá? Olha o que eu fiz. Eu coloquei uma carga grandona e fixa nessa posição aqui, tá? E coloquei uma carguinha em repouso nesse ponto A, que ela tem uma carga Qzinho e uma massa M. Esse Qzão e Qzinho é só para diferenciar, então pode ser Q1 e Q2 se vocês preferirem, tá?
E eu vou desprezar qualquer ação gravitacional, porque senão vai ter uma força-peso que vai deslocar essa partícula para baixo. Então vamos facilitar a nossa vida aqui, tá? Não tem nada de força gravitacional. Aí eu pergunto a vocês, vocês entendem que essas duas cargas, elas se repelem, tá? Então vai surgir uma força elétrica aqui, ó, que vai repelir essa partícula. E é lógico que essa força elétrica também vai surgir aqui, que é o princípio da ação e reação. Eu só não vou desenhar porque como essa carga ela é fixa, então não há necessidade de a gente colocar essa força. Vocês entendem que essa força elétrica vai impulsionar essa partícula. E como não existe ação do peso, ela não vai ser puxada para baixo, ela vai ser só empurrada conforme essa força elétrica. Quando ela estiver passando aqui pelo ponto B, ela já vai apresentar uma certa velocidade, que é uma velocidade B. E se eu quisesse determinar essa velocidade, como é que eu faria? Partindo da premissa que ela partiu lá do ponto A em repouso, tá? Como é que eu poderia fazer isso? Eu tenho certeza que a maioria de vocês iria analisar isso aqui com uma visão newtoniana. O que seria essa visão newtoniana? Concordam que se a gente aplicar a lei de Coulomb, a gente consegue determinar quanto é que vale essa força? Então, olha só. Você sabe que a única força que atua aí é a força elétrica, tá? Então, ela é a força resultante. E vocês entendem que para calcular essa força elétrica, é só pegar a lei de Coulomb, que é K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado, certo? Lembrando que a distância até o ponto A. Descobrindo qual é essa força resultante a partir dessa fórmula, e lembra que eu te dou todos os dados que você precisar, distância, valor de carga e tudo mais. Concorda que a gente aplicaria nessa segunda fórmula aqui, ó, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. A partir daí a gente conclui qual é o valor da aceleração. Sabendo qual é a distância que ela vai percorrer de A até B, aí eu poderia agora só aplicar a equação de Torricelli. A velocidade final é a velocidade inicial mais 2A delta S, onde o A você determinou a partir da força e da segunda lei de Newton, e o delta S seria a diferença de distância entre o ponto A e o ponto B. Só que se vocês fizerem isso, vocês vão ter um erro grosseiro. E por que um erro grosseiro? Porque essa fórmula, ela tem uma limitação aqui para o segundo grau. Ela só pode ser aplicada em movimentos uniformemente variados. E movimentos uniformemente variados, acho que vocês concordam que a aceleração ela tem que ser o quê? Constante, tá? Mas fala, mas professor, por que essa aceleração não seria constante? Porque à medida que essa partícula ela vai se deslocando, essa força ela vai se tornando menor. Porque à medida que aumenta a distância, a força tem que se tornar menor. O que iria acontecer então? Se a força começa a ficar menor, a aceleração também não começa a ficar menor? Começa. Então é uma aceleração variável. Se é uma aceleração variável, esse movimento ele é um movimento variado, não uniformemente variado. Então você não tem equação de cinemática. Ou seja, a visão newtoniana para as limitações do segundo grau não funcionaria para a gente determinar qual é a velocidade que ela chegaria no ponto B. Agora, se a gente tratasse não com a visão newtoniana, se a gente tratasse com a visão energética, o que a gente pode fazer? Como aqui não tem atrito, isso é um sistema conservativo. Então eu poderia dizer para vocês que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que o professor de Física A falou para vocês o quê? Que a energia mecânica é a soma da cinética mais as potenciais. E quais são as energias potenciais que vocês conhecem? Energia potencial gravitacional, que é mgh, e energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. Tá? Mas existe uma outra energia potencial. E qual é essa outra energia potencial? É o que a gente chama de energia potencial elétrica. Você falou, professor, mas eu nem sabia dessa energia potencial elétrica, parece que o professor de Física A não passou, mas ele não passa mesmo, porque a gente só estuda isso dentro da Física C. Então, para se calcular, tá, a energia potencial elétrica entre duas cargas, é essa formulazinha que a gente utiliza. Ah, parece com a fórmula da força. Parece, mas tem aqui duas diferenças. Ó. Primeiro que essas cargas não são moduladas e essa distância aqui ela não é ao quadrado, tá? É só dividido pela distância. Então, existe uma outra energia potencial. E aí você fala assim, mas para ter energia potencial, o corpo tem que estar submetido ao quê? Bom, definição de energia é uma coisa complicada, tá? Mas eu poderia dizer para vocês que a energia potencial é uma energia que o corpo armazena e que lhe dá a condição de entrar em movimento quando solto. Essa seria uma definição prática, vamos colocar assim, tá? Então imagine, se eu dou altura para um corpo e libero, ele tem condição de entrar em movimento porque ele armazenou uma energia potencial gravitacional. Se eu comprimo esse cara numa mola, tá? E libero esse cara,
No momento que eu liberar esse cara, o que vai acontecer? Essa mola vai impulsionar o corpo, ele vai ter condição de entrar em movimento também. Então notem que a gente tem uma situação assim, tá? Que tanto o corpo que armazena energia potencial gravitacional e aquele que armazena energia potencial elástica, quando solto, eles têm condição de entrar em movimento. Notem agora, não existe aqui uma força elétrica, no momento que eu aproximei, se eu soltar, ela vai entrar em movimento. E se ela entrou em movimento é porque tem uma energia associada a isso. Aí você fala assim, tá, professor, então como é que eu calcularia? Você poderia calcular, não pela visão newtoniana, como eu falei para vocês, porque a aceleração ela não é constante, tá? Você vai calcular por energia. Pensa comigo. Aqui não tem gravidade, tá? Porque eu falei para vocês que a gente iria desprezar isso. E aqui também não tem mola. Então não tem potencial gravitacional, nem potencial elástico. Mas vocês observem, lá no ponto A, ele tem velocidade? Não, ele não tem velocidade, então não tem cinética. Mas ele tem energia potencial elétrica, porque ali tem uma força elétrica atuando, tá? Isso no ponto A. E quando ele estiver passando pelo ponto B, ele já vai ter velocidade. Então, quando ele estiver passando pelo ponto B, ele vai ter uma energia cinética em B, mas a gente não pode esquecer. Vocês concordam que aqui ainda vai existir uma força elétrica? Essa força ela vai ser menor, porque a distância agora é maior, concordam? Mas se ainda existe essa força, é porque ainda existe essa energia potencial. Então aqui vai ter uma energia potencial elétrica do ponto B, tá? E aí se a gente abrir agora a formulazinha para K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância A, aqui a massa, velocidade de B, dividido por 2, e aqui K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância B, só substituir todos os dados, que na hora que você substituir todos os dados, você vai conseguir chegar na resposta de qual é a velocidade que ela vai estar passando por B. E detalhe, a visão energética ela não está nem aí para o processo de a aceleração ela é constante ou ela é variável. A visão energética não lida com isso. A visão energética ela avalia qual a energia que eu tenho no início, qual foi a transformação que ocorreu ao longo do processo e o que sobrou para o fim. Se vocês pensarem aqui, ó, vocês vão notar que essa energia potencial em A ela é maior do que a energia potencial em B, porque essa distância aqui ela é menor do que essa. Então notem, se essa energia potencial ela for maior do que essa, a diferença das energias potenciais é exatamente o que virou energia cinética. Ou seja, se aqui ele tinha uma energia potencial de 1000 joules e aqui tem uma energia potencial de 400 joules, a diferença que é 600 foi exatamente a energia cinética que esse cara adquiriu. Então a visão que a gente vai fazer agora, o que a gente vai adotar, é uma visão energética, tá? O problema, pessoal, é que quando o professor de Física A começou a trabalhar com vocês nessa parte de energia mecânica, ele não passou na mesma aula todas as informações. Primeiro ele trabalhou o que era energia potencial, o que era energia cinética, depois ele falou da energia mecânica, depois ele falou dos sistemas conservativos e depois dos sistemas dissipativos, tá? A gente aqui vai ter uma pegada parecida. A gente vai começar as construções hoje. Então assim, ó, você já teve noção que existe uma nova energia potencial, que agora é a potencial elétrica, tá? Mas a gente vai ter que construir alguns aspectos até chegar na visão total do processo energético, tá? Então a gente tem que ter uma certa paciência. Então, sabendo já como lidar, já sabendo que existe essa nova energia potencial, vamos desenvolver agora um conceito novo, tá? Que é o que a gente chama de potencial elétrico. Então eu vou pedir para vocês acompanharem uma informação que eu trabalhei lá na parte de leis de Kirchhoff, tá? Dá uma olhadinha aqui nessa outra folha do quadro. Pessoal, vocês sabem que isso aqui é a simbologia utilizada para uma fonte de tensão, uma pilha pode ser, tá? Lembra que eu sempre falei para vocês que o traço maior representa acúmulo de carga positiva e o traço menor representa acúmulo de carga negativa. Quando eu dei aquela aula sobre as equações de Kirchhoff, eu falei que onde tem carga positiva, produz-se uma voltagem positiva. E essa voltagem é o que a gente chama de potencial elétrico. E onde a gente tem uma carga negativa, se produz um potencial negativo, que seria uma voltagem negativa. Lembra que sempre a gente chega aqui e coloca que a DDP da fonte é tanto. Mas o que é DDP? É diferença de potencial elétrico. E diferença de potencial elétrico seria a diferença de voltagem que a gente tem na produção das cargas positivas e das cargas negativas. Que nesse caso aqui seria 20 volts. É um menos o outro. Não é que a gente vai voltar a estudar circuitos elétricos. Só quero que vocês lembrem que aonde tiver uma carga positiva,
vai existir uma voltagem positiva que é criada por essa carga. E onde tiver uma carga negativa, vai ser criada uma voltagem negativa no seu entorno, tá? Produzido por essa carga. Quando eu falo voltagem, é só para deixar vocês um pouco mais familiarizados, mas o termo mais adequado não é isso. Você sempre vai pensar assim, tá? Toda carga, ela produz o que no seu entorno? Ah, professor, produz campo elétrico, mas além de campo elétrico, ele também produz potenciais elétricos. Campo elétrico é grandeza vetorial, potencial elétrico é grandeza escalar, tá? Voltagem não tem direção e sentido. Então, eu queria que vocês pensassem assim, que a gente vai estudar o que seria esse conceito de potencial, mas não quero que vocês fiquem, tá, muito preocupados em entender para que serve esse potencial. Por enquanto, na aula de hoje, é saber como lidar com isso. Daqui a pouco, quando a gente começar as outras construções, a gente vai começar a fazer as conexões adequadas. Exemplo, se eu te falasse assim, ó, calcula a energia potencial de um corpo, tá? Calculou lá um corpo que está numa certa altura, calculou a energia potencial. Se eu não te desse nenhuma informação do que é energia mecânica, do que é energia cinética, você não saberia para que serve essa energia potencial. A mesma coisa acontece aqui. Não quero que vocês fiquem preocupados em entender o que significa o potencial elétrico nesse momento. Por enquanto, visão simplista. Toda carga produz um potencial elétrico do seu lado, tá? Como também produz um campo elétrico. Só que campo elétrico é visão newtoniana. Potencial elétrico é visão energética, que é o que a gente vai começar a construir agora. Então, galera, eu vou colocar uma circunferência aqui para vocês, tá? E eu vou colocar bem no centro dessa circunferência uma partícula carregada positivamente. Então, tem aqui uma carguinha. E eu vou marcar nessa circunferência 3 pontos. Um ponto A, um ponto B e um ponto C, tá? E aí, vamos tentar primeiro fazer o que a gente já está acostumado. Como é que eu represento o campo elétrico produzido por essa carga no ponto A, no ponto B e no ponto C? Una o ponto até o centro da carga, sendo ela positiva, tá? O campo elétrico sai. Una o ponto até o centro da carga, sendo ela positiva, o campo sai, tá? E se eu for representar o campo elétrico aqui no ponto C, a mesma ideia. Só que para a gente determinar o campo elétrico, como é que a gente faz? Lembra lá da relação? Kq dividido pela distância ao quadrado. Vocês entendem que isso aqui é o raio da circunferência, isso aqui é o raio da circunferência, isso aqui é o raio da circunferência. E a carga que está produzindo o campo no ponto A é a mesma carga que produz o campo no ponto B e que produz o campo no ponto C. Então, uma coisa eu posso afirmar. Se é o mesmo meio, mesma carga e mesma distância, se esse campo ele vale 35, aqui também vale 35 e aqui também vale 35. Então, será que eu poderia dizer, então, que o campo elétrico em A é igual ao campo elétrico em B, que é igual ao campo elétrico em C? Será que eu poderia dizer isso? Que é assim, se é a mesma carga, se é o mesmo meio e se é a mesma distância, se aqui for 35, todas as outras são 35. Então, você afirmaria, então, o campo elétrico é igual. Porque campo elétrico é vetor. E um vetor aqui é diferente do outro. Ué, professor, mas você não falou que eles vão ter o mesmo valor? O mesmo valor. Mas olha a direção e sentido desse cara, olha a direção e sentido desse cara, olha a direção e sentido desse cara. Os vetores são todos diferentes. Então a gente pode falar que existe uma equivalência no valor desse campo elétrico, tá? Mas eu não posso dizer que é o mesmo campo elétrico porque a gente não tem a mesma direção e sentido. Mas o que eu acabei de falar para vocês? Que toda carga ela produz campo elétrico no seu entorno, mas ela também produz o quê? Potenciais elétricos. Campo elétrico é grandeza o quê? Vetorial, newtoniana, visão newtoniana. Potencial elétrico já é visão energética, que é uma grandeza escalar, não tem direção e sentido. Então, deixa eu perguntar para vocês. Se essa carga produzir aqui no ponto A um certo potencial elétrico, tá? E potencial elétrico é representado pela letra V maiúsculo. U é diferença de potencial elétrico. V é o potencial. Então aqui, ó, seria o potencial criado pela positiva e aqui seria o potencial criado pela negativa, tá? Então vamos supor que essa carga que ela está produzindo lá no ponto A, vamos imaginar, 18 volts. Quanto é que você acha que ela vai produzir no ponto B e quanto é que você acha que ela vai produzir no ponto C? Você fala, professor, mas eu não sei como calcula esse potencial, então eu vou passar aqui para vocês. Para calcular o potencial elétrico produzido por uma carga, é Kq dividido pela distância.
Ué, mas é quase igual a fórmula do campo elétrico. Tem duas diferenças aqui. Primeiro que a carga não é modulada, porque se a carga for positiva, o potencial é positivo, mas se a carga for negativa, o potencial é negativo também. E a distância ela não é ao quadrado, tá? Então raciocina comigo. A carga que vai produzir o potencial no ponto A não é a mesma carga que produz no ponto B, que é a mesma carga que produz no ponto C? Então a gente está falando da mesma carga, do mesmo meio e da mesma distância. Então os potenciais eles vão ser iguais. Se aqui tem 18, ali também vai ter 18, e no ponto C também vai ter 18. Só que eu não podia falar que era o mesmo campo elétrico, porque por ser grandeza vetorial, elas têm direções e sentidos diferentes. Agora, será que eu posso dizer que o potencial em A é igual ao potencial em B, que é igual ao potencial em C? Será que eu posso dizer isso? Ah, professor, o valor sim, mas é que tá. Potencial não tem direção e sentido, porque potencial é uma grandeza já ligada à parte energética, então é uma grandeza escalar. Grandeza escalar é muito bem representada com valor e unidade. Então se aqui é 18 volts, aqui também é 18 volts, aqui também é 18 volts. E se não tem direção e sentido, está correto falar que o potencial do ponto A é igual ao potencial do ponto B, que é igual ao potencial do ponto C. É por isso que a gente diz, tá, que essa circunferência toda aqui, ó, tá, ela pode ser chamada de superfície equipotencial. Como assim, professor, superfície equipotencial? É uma superfície que tem equivalência de potencial. Se aqui eu tenho 18, em todos os pontos aqui eu vou ter 18 também. Tá, então beleza, entendo porque o termo superfície equipotencial. Na verdade, entendo equipotencial, mas por que o termo superfície? Por que não uma linha? Porque isso aqui é uma circunferência? A questão é que tudo aqui é tridimensional. Então, se a carga está sendo representada pela minha mão, e a 1 metro ela produziu 18 volts para cima, a 1 metro para cá ela vai produzir 18 volts, 1 metro para cá 18 volts, 1 metro para frente 18 volts, 1 metro para trás 18 volts. Então ela não produziu uma circunferência, ela produziu uma esfera de equipotencialidade, por isso que a gente chama de superfície, tá? O importante é você distinguir que potencial é grandeza escalar, visão energética. Campo elétrico é grandeza vetorial, visão newtoniana. Os vetores não se equivalem, mas os valores do potencial se equivalem, tá? A gente vai ter depois uma aula para estudar essas superfícies equipotenciais, mas já vou adiantar a vida de vocês para dizer que toda superfície equipotencial ela é sempre perpendicular ao vetor campo elétrico que tem no local, tudo bem? Então vamos fazer agora um exemplo, que é um exemplo bem importante para o entendimento dessa matéria, tá? Que seria exatamente a diferenciação de análise quando a gente fala de um corpo que apresenta lá, tá? A diferenciação de análise, quando a gente está sendo indagado do campo elétrico e também do potencial elétrico. Então, olha o exemplo que bacana. Procurem, tá, colocar atenção nisso aqui. Então, aqui nós temos uma carga A com um valor de 5 microcoulomb e aqui a gente tem uma carga B, tá, com um valor também de 5 microcoulomb. Existe uma certa distância entre essas cargas e eu vou marcar bem no meio delas aqui o que a gente chama de ponto médio, tá? Então, nessa circunstância, eu quero que vocês me respondam o seguinte: o campo elétrico no ponto médio, me diga, é igual a zero ou o campo elétrico no ponto médio é diferente de zero? Então, essa é a primeira pergunta que eu estou fazendo a vocês. Segunda pergunta: o potencial elétrico no ponto médio é igual a zero ou o potencial elétrico no ponto médio é diferente de zero? Então está aqui a nossa primeira pergunta e aqui está a nossa segunda pergunta. Olha como é que a gente vai fazer isso. Como é que a gente representa o campo elétrico? Sempre sai da positiva e entra no negativo. Se eu quero representar o campo elétrico da A, una o ponto até o centro da carga e como ela é positiva, aqui está o campo elétrico em A, tá? Se eu for representar o campo elétrico em B, una o ponto até o centro da carga e como ela é positiva, esse vetor vai estar saindo. Então está lá, ó, o campo elétrico em B. Mas do que depende o campo elétrico? Depende do meio da carga e da distância. As cargas têm o mesmo valor. Elas estão imersas no mesmo meio. E se essa distância aqui for D, essa distância aqui também é D. Então, se esse campo produzido por A tiver um valor de 150, esse de B também tem um valor de 150.
Notem que esses vetores têm o mesmo valor, a mesma direção, mas sentidos opostos. Um vetor de 150 para a direita cancela um vetor de 150 para a esquerda. Então eu já sei, nesse caso, que o campo elétrico no ponto médio é igual a zero. Tá? Mas, pessoal, e o potencial? Como é que a gente vai lidar com isso aí? Lembra o que eu disse? Todo corpo carregado, ele produz campo elétrico, mas também produz potenciais elétricos. Então vamos pensar que essa carga positiva produziu lá naquele ponto, vamos imaginar ali, ó, 7 volts. Quanto é que você acha que essa outra carga positiva vai produzir ali? Ué, professor, mas do que depende o potencial? Das mesmas coisas que dependem do campo elétrico, do meio, da carga e da distância. Estamos no mesmo meio, a carga A tem o mesmo valor da carga B e a distância até o ponto médio é a mesma. Então significa que eles vão produzir o mesmo potencial. Ah, mas agora como é que eu faço? Se um produziu 7 volts, o outro produziu 7 volts, o que eu faço agora para calcular o potencial? Isso não tem direção e sentido. E se não tem direção e sentido, é só fazer a soma algébrica disso, tá? Se eu tenho um produzindo 7 volts, outro produzindo 7 volts, quanto é que está sendo produzido no ponto M? Está sendo produzido 14. É só somar, tá? Então, para determinar o potencial de qualquer ponto, é só fazer o somatório dos potenciais individuais. Então, se um produziu 7, outro produziu 7, tivesse uma outra carga que produzisse mais 7, isso quer dizer que ele tem 21 volts de produção de potencial, tá? Você fala, legal então, professor, então significa aí que o potencial vai ser diferente de zero. Sim, o potencial, nesse caso aqui que eu disse para vocês, é de 14 volts. Mas para afirmar, tá, que vocês realmente entenderam a informação, vamos trocar aqui, tá, uma das carguinhas, vamos trocar aqui essa carga, vamos pegar ali só pegar uma canetinha preta, vamos trocar aqui essa carga B, tá, ao invés dela ser positiva, vamos colocá-la negativa. E eu vou te fazer as mesmas perguntas. A primeira pergunta, o campo elétrico lá no ponto médio é igual a zero? Ou o campo elétrico no ponto médio é diferente de zero? E a segunda pergunta, o potencial no ponto médio é igual a zero? Ou o potencial no ponto médio é diferente de zero? Então, ó, eu vou apagar aqui isso que eu fiz, certo? Para a gente aproveitar a mesma figura. Se precisar, vocês voltem, tá? O videozinho para poder acompanhar, ok? Então temos aqui, ó, de novo o ponto médio, vamos marcar ali direitinho, ó, tá aqui o ponto médio, e agora vamos determinar. Como é que é o campo elétrico da positiva? Sai ou entra? Da positiva sai. Então tá aqui o campo elétrico produzido pela partícula A, tá? E o da partícula B? Une ao ponto até o centro da carga, sendo ela negativa, esse campo vai estar entrando. Então tá lá o campo elétrico. Notem. Esses campos vão ter o mesmo valor, só que agora eles têm também a mesma direção e o mesmo sentido. Vocês acham que esses vetores eles vão se anular ou eles vão se somar? Eles vão se somar, porque eles estão apontando para a mesma direção e sentido. Então agora o campo elétrico é diferente de zero. Olha lá o que a gente teve na primeira situação, era igual a zero e agora é diferente de zero. E quanto ao potencial? Vamos de novo. Quanto ao potencial, aquela história. Se essa primeira carga produzir aqui, ó, mais 7 volts, quanto é que você acha que essa outra carga vai produzir? Ah, professor, é a mesma coisa. Tem uma pequena diferença. Como a fórmula do potencial, a carga não é modulada, se a carga for negativa, o potencial é negativo. Não esqueça disso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, essa aqui vai produzir o mesmo valor, só que negativo. Aí eu te pergunto, se alguém está produzindo aqui 7 volts e o outro está produzindo menos 7 volts, como isso não tem direção e sentido, tem que fazer a soma algébrica disso. 7 somado com menos 7 vai dar zero. Então, nesse caso aqui, ó, o potencial no ponto médio, ele vale zero. Que deu exatamente o contrário do que eu propus para vocês na situação anterior. Então, assim, pessoal, é de suma importância que vocês, tá, tenham uma boa habilidade para poder lidar com isso aqui. Como é que a gente trabalha com campo elétrico, como é que a gente trabalha com potencial elétrico. Campo elétrico é grandeza vetorial, então ele exige um pouco mais de conhecimento. Já o potencial elétrico, que é uma visão já energética, não uma visão newtoniana, a gente vai fazer uma construção do quê? De quanto cada carga está produzindo e a partir daí só faz a soma algébrica disso tudo. Beleza? Então, galera, ó, volto a dizer, tá? Não tenha preocupação em entender por que o potencial, o que significa um potencial igual a zero, o que significa um potencial diferente de zero. Não é esse o caso, tá? O momento agora é aprender a lidar com isso. É saber que campo elétrico
elétrico é visão newtoniana vetorial, tá? Que potencial elétrico é visão energética escalar, e saber diferenciar como lidar com uma coisa e outra, tudo bem? Sabendo disso, a gente consegue evoluir pra caramba nessa matéria. A partir da semana que vem, a gente começa a já ter o quê? Uma pequena evolução nesse conteúdo, e daqui 2 semanas a gente faz uma perfeita conexão entre o que é o potencial e a vinculação com a forma energética. Tranquilo? Uma ótima semana para vocês e um ótimo estudo também.